Olá, pessoal, muito boa noite. Adriana Silveira falando. Estou falando aqui de Sapucaia, né? No Rio Grande do Sul. Tá frio pra dedéu aqui, gente, vocês não têm noção. E eu estou aguardando aqui a entrada da deusa linda, a Ilse, que vamos falar hoje sobre a conexão com a natureza, com a conexão com o sagrado, que é um tema lindo que ela já vem falando, inspirando muitas mulheres. Ela tem um projeto lindo que se chama Inspiração Feminina, se não me engano, mas ela vai contar para nós. Aqui, deixa eu ver aqui. Já estou com. Esperando aqui essa deusa linda entrar. Oi, seja muito bem-vinda! É minha vizinha aqui, ela é tu é de São Leopoldo ou de Novo Hamburgo? Novo Novo Hamburgo. Hamburgo? Novo Hamburgo, é um pouquinho, sou de Sapucaia, Novo Hamburgo. Então, eu queria Gratidão, gratidão, Adriana, te gratidão. bem-vinda. O programa é seu. O programa é seu. Estava falando um pouquinho, quero que tu fale do teu projeto, né? Sobre o tema que nós vamos falar aqui. E conta um pouquinho da tua história, querida, porque a tua história realmente é uma história que ela é inspiradora, que ela traz uma coisa muito linda, né? Eu sempre digo, é como se fosse aquela borboleta, né? Que foi se desenvolvendo, acontecendo coisas, né? Se você está linda, tá uma deusa Obrigada. mesmo, né? Então, eu tô Obrigada, muito somos. de estar aqui com você, muito honrada mesmo, tá? De você ter aceitado. Sejam muito bem-vindos quem está chegando aqui, tá? Então, se apresente, ó, a Leidiane entrou aqui. Sejam muito bem-vindos todos, tá? E a gente vai estar falando aqui. Muito obrigada e a presença de todos. Valeu, obrigada, Adriana. Muito obrigada a todos Tá? que estão aqui na sala. A gente vai se nutrir um pouquinho, passear um pouquinho por esse Beleza. espaço, né? Por esse espaço do feminino, por essa sensibilidade, essa emotividade, que são valores do feminino, né? A sensualidade, a questão da flexibilidade, né? Então, tão necessária nos dias de hoje, né, Adriana, que a gente precisa ser flexível diante da situação que está na nossa frente hoje, né? Então, o convite, muitas vezes, da natureza, ou então dos movimentos que acontecem, ele é um convite a esse resgate, a esse sentir, né? Esse ir para dentro, essa energia Yin, né? Depois nós vamos falar um pouquinho da energia do Yin e do Yang, que a energia Yin é muito do feminino. Então, me chamo Ilse Bazei. Na verdade, trabalhei assim por muitos anos dentro de empresas, mas sempre trabalhando com gestão de recursos humanos, com a questão da parte da pessoa, do desenvolvimento humano. A Temos gestão. uma história parecida, né, querida? Também, né? É, que Como é? legal, né? É muito. O pessoal que está migrando tem uma história muito parecida, né? Que Estou legal, aqui muito compartilhando. interessante. Pode, É muito. pode continuar falando, que eu estou compartilhando aqui para mais pessoas aí ficarem sabendo da nossa live. Então, Legal, boa legal, noite. ótimo, ótimo. Obrigada, Luiz. Meu esposo entrou ali também. Olha a responsabilidade. Ah, que lindo! Isso aí. Eu vi a Dulce também que entrou. A Dulce, ela é integrante do programa Inspiração Feminina da primeira turma, então eu Ah, convidei as meninas, né? legal. E a gratidão Eu às pessoas que estão aqui. Então, trabalhei por muitos anos dentro de empresa, mais voltado assim, com o que a gente chama para o patriarcado, né? As empresas, elas têm muito essa formatação do patriarcado. O que é isso, sim. né? É voltado para fora, projetos, resultados, desde a forma como a gente é, digamos, moldado a se vestir, né? Diante do patriarcado, ele é mais o lado masculino. E essa energia do Yin e do Verdade. Yang, ela fica um pouco em desequilíbrio muitas vezes. E esse desequilíbrio nos distancia da nossa essência. Então, eu trabalhei por 33 anos dentro de empresas nessa formatação.
mas eu tinha uma inquietude, uma insatisfação, uma vontade de fazer algo diferente, porque eu pensava que eu podia mais do que aquele quadrado que me mantinha. Porque, na verdade, nas empresas a gente acaba no RH ficando dentro de uma salinha e as pessoas vêm, às vezes no máximo tem uma janela, uma folhagem, ou então tu vê o solzinho um pouquinho, né? E aí fica assim, né? E tu vai passando os anos, quando tu vê, tu tá 10 anos, eu fiquei 11 anos numa empresa, depois mais 7 em outra empresa. Então, quando tu vê, o tempo passou. E esse dar-se conta, ele é um chamado para o nosso feminino. E isso eu fui ver, assim, depois de anos de trabalho, né? Assim, dentro da CLT, no trabalho formal, até porque tu precisa, muitas vezes, fazer a tua subsistência e tudo. Então, eu fiz um plano B, e daí desse plano B, eu coloquei como autoconhecimento uma das minhas metas. E foi fazer a minha formação em coach, depois eu fiz, então, o resgate do sagrado feminino pelo Terceiro em São Paulo. É um pessoal muito bacana que vai para esse caminho, essa guiança dessas mulheres dá muito acolhimento para a gente. Então eu trouxe para o Rio Grande do Sul esse programa Inspiração Feminina, só que lá eu senti uma necessidade muito grande de colocar também a mão na massa. Por exemplo, assim, nos círculos de mulheres, a gente tem muito uma questão assim de, às vezes, tem rodas, tem dança, tem ao redor da fogueira na lua cheia. Quem conhece um pouco esse cenário, é muito lindo. Também. E tudo tem um sentido, né, Adriana? E esse sentido, quando faz sentido pra gente, é porque ancorou algum conhecimento ali. E nós trazemos dentro de nós muita coisa da nossa ancestralidade, da nossa linhagem materna, né? E essa linhagem materna, muitas vezes nós estamos repetindo coisas que a minha avó fazia, a minha bisavó fazia. Então, uma das formas de resgatar esse sagrado é conhecer a tua linhagem materna. E se tu não tem mais como fazer isso, tem terapias, tem a constelação familiar que aborda esse assunto e tu consegue resgatar a tua história. Então, tem muitas terapias alternativas que a gente assim pode circular e se descobrir. Então, nós somos vida aqui na Terra, né, Adriana? Nós somos uma com a natureza, com a natureza. E nós acabamos explorando esse bem maior que é a natureza, que nos acolhe. E aí essa exploração nos remete ao viver para fora. E aí essa distância, ela traz dores, traz feridas. Então a gente tem muitas feridas no feminino, né? No nosso feminino, que é o vitimismo, a culpa, a agressividade. Então as feridas do feminino, muitas vezes até a questão das próprias propagandas nas revistas das mulheres magérrimas, mulheres assim, modelos, propaganda de cerveja por mulheres. Então a própria novela é uma exploração desse feminino. Então, o convite ao feminino, ao resgate desse sagrado, é buscar realmente a tua essência para que nós possamos ter os nossos sentimentos, ações e pensamentos de acordo assim, como se a gente estivesse gerando um filho todos os dias. E olha que lindo, e dentro do sagrado feminino nós trabalhamos honrar o nosso útero também. Então o útero é um lugar sagrado da mulher. Então, nossa, tem conteúdos muito lindos, né, que a gente... E eu me encantei, então, por esse assunto, Adriana. Eu fiz o conselho, o conselho, né, que a minha irmã transmite ele, né, e nossa, foi lindo, assim, a sabedoria milenar, a sabedoria ancestral, xamânica, ela é uma sabedoria muito bonita, né, eu entendo muito bem o que você está dizendo, foi uma experiência, assim, para mim ímpar, né, e única, foi muito bonito, e lá só pode... mulheres, e porque mulheres têm um útero, né? Por que só pode mulheres? Por quê? Porque é só mulheres que têm o útero, né? Você pode até não ter o útero, mas
se você for uma mãe ou já teve um útero, você pode participar, né? Que é esse Sim, que conselho são só a as. mulher. Na verdade, eu conheço, talvez seja a mesma coisa, eu conheço como as Mom Mothers, que é a bênção Uhum. no caso da mãe Lua, sabe? Então tem conexão com a Lua, porque Isso, a Lua é muito yin, a energia para dentro, né? E exatamente. aí, nesse Deixa eu só sentido. dar um oizinho aqui, querida, para o pessoal que entrou agora Claro, e para claro. o Luiz, seja muito bem-vindo, a Laura, minha queridona aqui, minha aluna de Barras, coisa mais amada, a Verônica também, minha aluna, minha filha tá aqui, viu? Ó, Ai, te prestigiando, queridas! Ai, Stephanie, querida. obrigada! Mulheres Aham, lindas, aham. obrigada. Mulheres lindas aí, ó. Ó. Então, querida, pode continuar, tá? É que eu Obrigada. sempre Todos procuro honrar bem-vindos. quem tá nos assistindo, né? Que eu digo assim, ó, eu sempre digo, sabe, esse projeto, tu sabe que é um projeto que eu criei, que nós criamos, né? Que eu digo, todo mundo que tá junto, tá criando, né? Junto. Foi criado se a gente tiver uma pessoa que a gente atinja em cada movimento desse, eu acho que a gente já tá com a nossa missão cumprida, não é verdade? Sim, e esse teu jeitinho de cumprimentar, de honrar as pessoas que chegam, isso é muito feminino, né, Adriana? Então, é honrar a É outra nosso, né? pessoa. E esse feminino, na Sim, verdade, são forças, ela está no homem e na mulher também, mas como nós trabalhamos mais sim, voltado para o público mulheres, no caso, no programa Inspiração sim. Feminina, a gente trata disso, mas nós temos as duas forças dentro de nós. Então, digamos assim, ó, nós temos consciência disso, que algo está errado, que nós precisamos buscar o nosso sagrado, ou então eu vou falar um pouquinho depois o que é esse sagrado, o que não é. Então, digamos assim, Uhum. quando a gente tem uma inquietude, uma insatisfação, a gente tem uma ferida, alguma coisa assim que a gente precisa ir buscar. Na verdade, às vezes é quando a gente está mesmo no fundo do poço. A gente diz assim, quando a gente está na M Verdade. mesmo. E quando a gente está na M, a gente vai buscar ajuda. E às vezes é o momento necessário aquele de buscar ajuda quando tu tá lá no fundo do poço, porque daí tu vai com sede, tu vai realmente aprofundar os conteúdos, né? Então, Verdade. nessa questão é perceber o que acontece conosco, né, Adriana? E aí, dentro disso, eu fiz a minha formação lá no Terceiro, em São Paulo, e aí eu fiz durante 3 meses, fiz um trabalho de conclusão e tudo, e voltando para Novo Hamburgo, com minha colega Bianca, que hoje trabalha com Mindfulness, ela é uma excelente profissional também na área e tudo, eu disse para ela, nossa, eu acho que eu vou trazer esse conteúdo para o Rio Grande do Sul, né? Porque é muito lindo a forma como elas abordam, é uma guiança diferente do que liderar. Nós não lideramos Sim, ninguém, a gente guia por um caminho, faz um convite, e se as pessoas vierem, a gente vai honrar e tá feliz, né? Então, de trazer também esse verdade. conhecimento. E aí foi onde surgiu inspiração, né? E aí o que eu senti falta, Adriana, lá no curso? Eu senti um pouco de falta, porque como eu tenho bastante da pegada da administração, do planejamento estratégico, essa coisa assim de resultado, eu senti falta um pouco assim de um plano de ação, como eu já tinha um coach, né? Então, um plano de ação, ou então algo assim, tá, eu vou sair aqui dessa dança e vou fazer o que com tudo isso agora? Então, na verdade, a gente trabalha nas deusas, daí um dos conteúdos são as deusas gregas, que traz as características de Chagas. Então, nesse sentido, assim, tá, ok, eu me identifiquei com as características, eu vi que eu tenho Chagas. Então, o que eu vou fazer agora para trazer um equilíbrio? Ah, dá-lhe plano de ação. Daí eu peguei e criei um modelo do Inspiração Feminina, junto com... Na verdade, na época a Bianca não estava, foi junto com uma psicóloga aqui em Novo Hamburgo, que também trabalhava no NAP, que é o Núcleo de Atendimento Psicológico. As meninas que estão aqui assistindo, elas participavam lá. E aí a gente começou a montar os grupos, né? Com um plano de ação. Aí eu trouxe algumas ferramentas do coaching junto. Então eu fiz um mix daquele lúdico, porque o lúdico ele te ajuda a interpretar a vida quando o verbo não dá conta, sabe? Então, de uma forma Verdade. lúdica, né? Platão nos dizia isso, de uma forma lúdica, eu começo a interpretar a vida através dos sinais que acontecem. Então a gente fica mais atento, a gente fica mais sensível, a gente busca a nossa vulnerabilidade, a gente
acolhe a vulnerabilidade, aceita, porque nós somos cíclicas, né? Nós temos momentos que a gente está mais para fora, tem momentos que a gente está mais produtiva, tem momentos que é o recolhimento, que é o inverno da vida, o outono é o deixar ir. Então, as estações do ano também a gente trabalha no programa Inspiração. A gente trabalha as questões do útero, a gente trabalha os elementos da natureza, daí eu quero ver se a gente consegue no tempo, porque eu sempre tenho um desafio, assim. Meu maior desafio tipo assim, objetivar o conteúdo e a gente fechar, sabe? Então, sempre tenho Sim. bastante conteúdo. Temos mas... uma hora. É. Temos uma hora. E até porque o Instagram... Ele derruba, né? Então, os elementos... É verdade. Então, nós nos distanciamos, assim, dessa natureza. Doutora Marisa, olha, a doutora Marisa entrou aqui, a Yolanda também, minha queridona... Tá, seja muito bem-vinda. A Inova aqui também entrou. Inovale Ambientes, até ela é minha sobrinha, Vanessa. Bem-vinda. E o Dudu. Ai, que show! Olha aí. Legal. Olha aí, que bacana. Né? Gente linda aí. É verdade. Coisa boa. Vamos lá. Então, pode seguir, querida, que eu tô... Vai, tu tá no comando. Tu vai me pontuando aí, tá, Adriana? Então, todos os recursos que nós temos, o autoconhecimento, eles surgem a partir de uma observação e aceitação nossa. Então, na verdade, dentro desse sagrado feminino, nós acabamos olhando pelo lado lúdico, né? Mas trazendo sempre para a nossa realidade. E, na verdade, nós estamos dentro de uma cultura patriarcal. Nós tínhamos a cultura matriarcal até um determinado momento, só que também não era tão bacana assim. A cultura matriarcal, ela nos trouxe uma competição com o masculino. E, na verdade, antes disso, muito nos tempos primórdios, nós tínhamos as matrifocais, que era onde a mulher tinha poder, né? E esse poder, ele foi sendo podado depois pela cultura patriarcal, que hoje o predomínio é da cultura patriarcal, que é o fazer, Sim. que é o resultado. E esse chamado, até o próprio coronavírus, eu acredito que é um chamado para a gente ir para dentro, para a gente buscar esse sentir, né, Adriana? Verdade. E essa convivência, né, com a família traz esse chamado muito forte, né? Porque hoje o que não está dando certo é o que já não estava bom, né, Ilse? E o que acontece? As pessoas ficam se enganando, achando que agora está ruim. Não, sempre teve ruim, né? Só que agora, para a questão da convivência, piorou. Né? Ou melhorou. Já tive casos de pessoas que disseram que estava ruim e começaram a conviver mais e as coisas começaram a se acertar. Porque começaram a se escutar, a comunicação da família mudou, né? E se começou uma comunicação mais, acho que mais assertiva, mais compaixão, acho que as pessoas começaram a se ajudar. Eu percebo assim, até pela minha filha que está me escutando aqui, ela não passava muito tempo em casa, ela trabalhava o dia todo, fazia faculdade, e ela nunca teve muito tempo de me ajudar com as tarefas. Agora ela está trabalhando no home office e ela tem me ajudado. Então, tu vê que mudou uma relação porque mudou o cenário, não é verdade? Sim. Então, a ser compassivo, a gente se colocar no lugar do outro. Nossa, mas eu também posso permitir que o outro contribuir para a melhoria do todo, né? E nesse sentido, nós trabalhamos dentro do Inspiração, um dos temas também é o Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Sim. Então, a gente traz um conteúdo e traz exercícios. Então, como é que funciona? A gente traz os conteúdos de forma lúdica e depois, durante o mês, porque são encontros mensais no presencial. Só que agora eu vou lançar o curso online, né? E a gente vai fazer encontros semanais. Sim, ele vai estar ganhando vida, né, Adriana? Está ganhando vida. Sim. E tá ganhando um pouquinho mais de espaço, então isso é muito gostoso, assim, poder passar para outras mulheres algo que foi bom para mim, né? Então, nesse sentido, assim, a gente vai fazendo manutenção dos conteúdos durante o mês para ver como é que a pessoa... E aí tem exercícios que a gente passa, né? Nesse momento, faz um monitoramento via WhatsApp, tem grupo fechado de Facebook. Então, nesse sentido, assim, a gente faz todo um acompanhamento. E dentro dos grupos são encontros, né? Que a gente faz
como se fosse um acordo, assim, do não julgamento, o acordo da sororidade, que a gente chama, que é a irmandade entre mulheres, na verdade, a escuta ativa. Então, quando eu escuto, às vezes, uma situação de outra pessoa, a gente costuma dizer assim, quando eu divido a minha dor, ela diminui, né? Então, assim, a gente compartilhando a dor, ela fica mais leve, porque tu vê que a outra pessoa também tem problemas, às vezes, maiores do que os teus. Na verdade, ele não é para ser terapia, mas ele se torna um terapêutico, né? Então, eu conduzo fazendo as costuras, assim, mas quem faz o grupo, porque o grupo, ele se torna vivo. Aquele grupo, ele é como se fosse, na psicologia, a gente chama de setting, né? O setting, ele é preparado antes com aquelas pessoas que estão ali, conforme as suas necessidades, né? Então, é muito bonito o que acontece ali. Então, na verdade, o sagrado feminino, ele não é nenhuma religião. Tem gente que, mas é uma religião, alguma coisa assim. Não, é um resgate da nossa essência. E essa essência, o que que é? Não tem como falar de sagrado feminino sem falar dessas forças que é o yin e o yang, que é o positivo e negativo, que é aquele símbolo que vocês sabem que tem o símbolozinho, né? O pontinho preto lá e o símbolo do yin e do yang. Então, um complementa o outro, é o vazio e o cheio. E aí um complementa o outro. Então, nesse sentido, não tem como falar sem falar do yin e do yang. E essas forças, muitas vezes, elas estão em desequilíbrio. Na maioria das vezes, eu tenho essa insatisfação porque eu não estou de acordo com a minha essência, eu não estou vivendo de acordo com aquela essência, porque eu tenho uma demanda grande dos fazeres. E eu não paro para fazer uma meditação, eu não paro para me escutar. Nos momentos que eu estou nos meus ciclos, eu não acolho, eu tenho raiva de menstruar, por exemplo. Isso é uma ferida muito grande do feminino. E a gente honrar os nossos ciclos, isso é honrar a nossa essência, né? Porque, na verdade, através dali é gerado vidas. Então, olha o poder que tem a mulher. E muitas vezes ela foi calada por isso, né? Justamente por esse poder. E aí vem a questão da bruxa, a questão da sabedoria, das anciãs. Então, também na questão das fases da vida. O medo, né? O medo, né? O reverbera dentro do medo, né? De expor, né? Isso. E nas fases, né, que a gente estuda ali dentro do nosso útero, então tem as fases da... Até tem uma colinha aqui pra gente poder olhar, né? Assim, para poder se guiar e ser objetiva. Então, na pré-ovulação, né? A lua crescente, a pré-ovulação, ela remete à primavera, ela remete à fase da juventude, o arquétipo da donzela, né? E é a época de semear, de organizar e planejar, de iniciar projetos na lua crescente. Então, ela remete à nossa pré-ovulação. Quando a gente tem o conhecimento, este conhecimento, até para isso a gente começa a olhar mais, né? Então, ela é uma transição entre a fase da menstruação e a ovulação, seria a luz e o verão, a fase de avaliação se eu estou no caminho certo. Então, ela traz emoções estáveis, ela traz a questão de estar segura de si, essa fase, ela traz o sair, se divertir nesse momento da primavera, a gente está mais assim para fora, a gente está mais feliz, né? Ela traz assim a vontade de fazer aquele curso novo, relacionamento novo, um relacionamento amoroso, sair da zona de conforto, essa fase. Então depois, né, a gente vai para a lua cheia, na sequência das luas, né? A lua cheia, ela é a ovulação, então ela é o verão, ela é a parte da maternidade, ela gere a maternidade, o arquétipo da mãe. Lá na lua, na pré-ovulação, é o arquétipo da donzela. Aqui o arquétipo da mãe, da cuidadora, do nutrir, do adubar aquilo que eu plantei, que eu semeei, né? E esperar, né? E a época do fazer também. Então, a fase mais expressiva, mais sociável, mais empática, a capacidade de entrega daquilo que ama, né? Momento que a mulher está mais fértil, cheia de vitalidade, de vida, dos projetos pessoais, né? E profissionais também. Então, a lua é a lua dos apaixonados, a lua cheia. Por isso que a gente dança ao redor da lua cheia também, para nutrir os nossos projetos. Então, tudo começa a fazer mais sentido quando a gente tem esse conhecimento. Então, a expressão do amor, do apreço, da gratidão, é a fase que marca pontos de decisão e revisão dos planos que eu fiz. Então, na verdade, como é cíclico, né? E eu respeitar esses ciclos e honrar, eu estou honrando a natureza, porque a lua, ela
ela rege as marés, como é que ela não vai reger os nossos corpos? Nossa, antigamente a gente fazia... E as nossas emoções, né? Porque a mulher tem aquela fase mais segura, a fase de irritação, né? E entender esse ciclo, tu entende todo esse processo, não é verdade? Exatamente, isso é curador, isso assim a gente começa a acolher, né, a nossa vida através da lua. Karine Gomes. A Karine entrou, ó, querida aí, ó. Seja muito bem-vinda, pessoal. A Yolanda me deu um oizinho ali, querida. Sejam todos muito bem-vindos aí, tá? Então, seguindo na sequência, assim, a lua, depois da lua cheia, então vem a minguante, que é a fase do outono, é o deixar ir, é a fase da questão o arquétipo da feiticeira, limpar e carpir e polir. Então, na verdade, no outono, as plantas, o que acontece com as plantas no outono? As folhas caem e fica tudo seco. Então, eu permiti que às vezes as coisas morrem. Nós somos cíclicas num nascer e morrer, né? Nesse fluxo que nós circulamos, né? Então, a fase de que o nível de energia ela está mais orientada para o interior. Ela está se preparando depois para a lua nova, né? Então, é a fase onde eu me concentro na questão da memória, na questão dos momentos de repensar esses novos desejos, necessidades, a fase das curas, de soltar o que não me beneficia. Então, nesse momento também eu faço muitas reflexões de marcar a conclusão de um ponto, talvez de um relacionamento, de um ciclo. No caso, assim, preparar-se assim para o novo, que depois vem a lua nova. Então, na verdade, a energia da lua minguante, ela é uma energia interna. A energia da lua cheia é uma energia externa. E assim a gente vai trazendo os perfumes desse conteúdo para que cada uma fique com uma sensação agradável para ela, porque como nós somos diferentes uma das outras, não tem padrão. E aí o meu sentir é que vai fazer sentido para mim, eu vou fazer as mudanças necessárias que eu preciso, né? Então, nesse sentido, é muito lúdico, é muito bonito, assim, o conhecimento. Por isso que ele é sagrado, porque nós nos remetemos à natureza. E a natureza, se nós pararmos para pensar até nos próprios elementos, eles estão todos em nós. E nós estávamos falando assim, como que a lua não vai reger as nossas... A lua rege as águas, né? As marés. E nós somos quanto? 90% água, 70%, sei lá quanto que é, não me lembro. 70%. Mas assim, 70%. 70%. E como que ela não vai reger a nós também, né? Imagina, é a vibração, né? É a vibração que isso causa, né? Inclusive os planetas, toda essa, né, essa constelação, né, que vai regendo e vai fazendo com que isso tudo volte para a gente se estabilize, né? Ou não, né? Às vezes as pessoas ficam assim. Eu vejo muito por mim, assim, sabe? As fases, eu cuido muito dessas fases, porque realmente elas dizem muito dentro de nós, né? Eu sempre estou procurando olhar a lua, eu faço as coisas. Por quê? Porque eu já tenho esse conhecimento, então eu sei. Essa fase, se eu tenho para iniciar um projeto, eu já boto na lua cheia, eu boto em luas ali, se é uma coisa que realmente precisa que cresça, né? E ter esse conhecimento, gente, é muito divino, é muito sagrado de verdade, né? Isso é um poder. Eu sempre digo, é um poder que a mulher... Se a mulher aproveita esse poder, ela começa a entrar num processo muito grande de autocura. Porque ela começa a entender os seus processos internos, não é verdade? E a gente também não fica mais tão, talvez, competidoras, não fica assim, ó, julgando outra pessoa, a gente acolhe mais, a gente tem mais compreensão, compassividade com o outro, né? Porque tu sabe que, de repente, ela tá num período que não tá tão legal, ou então tá em desequilíbrio com algum dos elementos da natureza, né? Sim. Então, nesse sentido, na sequência, só pra gente fechar, então, a lua nova é a próxima, depois da minguante, né?
A lua nova, ela remete à questão do momento da menstruação mesmo, ela é o inverno, ela vem assim com o arquétipo da bruxa ou da anciã, da sabedoria, ela é a rainha da morte, porque na verdade a menstruação, ela na verdade não deixa de ser uma morte, porque o que acontece? O nosso útero, ele gerou um óvulo e aí quando menstrua ele morre, aquilo não, aquele poder não aconteceu, né? Óbvio, isso é um fluxo natural, e aí teve uma morte. Então é o ciclo de vida e morte que a gente está inserida, e a gente compreende isso. Se tu fores analisar, em nossa vida nós temos muitos ciclos de vida e morte, e a gente não se dá conta, a gente quer ficar sempre num ciclo, e se permitir essa fluidez, essa leveza, é estar em conexão com essa natureza. Então é a fase que a mulher está mais reflexiva, está mais em silêncio, introspecção, ela volta para o seu interior, ela está mais sensível nessa fase, né? Então, na verdade, assim, é o momento de fazer silêncio, de valorizar a tua intuição. Naquele momento, está muito conectada com a intuição. Por isso que a anciã, ela traz sabedoria, a bruxa, ela foi um pouco mal interpretada, assim, por algumas religiões, digamos assim, mas é a sabedoria, ela é o arquétipo da sabedoria, né, Adriana? Então, buscar acolher esse momento para repor a tua energia, para depois ir lá para a próxima fase, que depois é a lua crescente. Claro que daí tem os quarto crescente, quarto minguante, tudo isso também interfere, mas aí é um conhecimento mais aprofundado, daí a gente vai aprofundando no curso. E também, assim, tu falou que tu observa muito, né, Adriana, a lua, e aí tem a mandala lunar, que nos ajuda a observar esses ciclos e saber o que tá mais vulnerável naquele período ou não. A gente pode fazer a nossa mandala lunar, legal. né? E aí Olha. ela faz as anotações. Se vocês procurarem mandala lunar na internet, tem muitas opções. E aí tu vai marcando ali, ela tem muita instrução sobre as fases da lua, né? Então, na verdade, a gente costuma dizer que a gente passeia pelos conteúdos, né, que a vida nos traz, e a vida, ela é a escola da gente, ela é uma pedagoga, então ela nos traz esses conteúdos de forma lúdica. Se nós nos conectarmos com a natureza, nós estaremos honrando o sagrado que está em nós, porque nós somos parte dessa natureza, e nós, enquanto seres humanos, nós nos distanciamos, como falamos, né, da natureza, e nós, nesse momento, assim, que surgem a partir da observação e da aceitação, porque o conhecimento em si, ele é importante, tá? Mas assim, a partir daquele conhecimento, o que eu vou fazer com aquilo? Não adianta acumular conhecimento e eu chamo de obesidade mental, sabe? A gente tá com muito conhecimento. Verdade. E aí a prática, nós não colocamos nesse conhecimento em prática. E aí o que acontece? Eu não me torno uma pessoa sábia, mas eu me torno uma pessoa até, às vezes, sei lá, meio assim, com ego grande, porque eu tenho muito conhecimento, enfim. Então, dentro do sagrado feminino, nós trabalhamos muito os saberes desse sagrado, mas na prática, assim, o que eu coloco na prática, né? Eu sempre costumo dizer, né, eu sei que esse conhecimento é poder, né? Poder aplicado é sabedoria. Então, assim, quando a gente aplica esse poder, porque a gente sabe, né? E se você não faz nada com isso, você não sabe nada, não é verdade? Não adianta dizer que você sabe, que você não sabe, né? Você até pode saber superficialmente, mas não internalizou nada, né? Porque o processo é esse, né? É de internalização. Quando a gente internaliza algum conhecimento, a gente, né, começa a ter uma mudança, né, bem diferente, muitas mudanças, né, e entra nesse fluxo, né? Eu sempre digo que a gente tem que ir como água, né, indo, né, e desviando as coisas, né, e a mulher tem muito esse sentir, né, de ser flexível, de ter esse balanço da vida, né, essa leveza, né? A mulher é muito mais conectada com isso do que o homem, né?
E nós somos um microcosmos, né, do macrocosmos. Se nós olharmos, então, para os Sim. elementos da natureza, né, Adriana, a gente tem todos os Uhum. elementos da natureza dentro do nosso corpo, né? A terra Uhum. representando o nosso corpo físico, aquilo que eu consigo apalpar, né? Sim, A água, então, nós somos 70% água, o nosso espírito representando o nosso fogo, né, que é o espírito, e a questão do ar, que é o nosso oxigênio. Então, um vai retroalimentando o outro. No feminino, nós sim. costumamos dizer assim, ó, que a terra, ela faz parceria com a água. Todos nós precisamos, mas a terra faz parceria com a água, porque se eu tenho uma terra sem água, eu viro um deserto. Eu sou aquela mulher ríspida, eu sou aquela mulher seca, que eu digo em relação a tipo assim, dar umas respostas assim, muito, não sou acolhedora, né? Se eu não tenho a água equilibrada. Mas, de novo, isso é lúdico, e aí eu vou olhar as características da água, porque, na verdade, a terra é tudo que tu planta na terra, ela dá, sabendo regar, mas ela precisa do sol, ela precisa do ar, do oxigênio para poder ficar fofa, senão ela vira, como eu disse, um deserto. E aí a terra, ela tem muito, assim, a questão das características da assertividade, da estratégia, daí vem a deusa Atena, que é assim, ó, planejamento, projetos. Então, tudo, os conteúdos, eles vão tendo uma crescente, eles vão trazendo aquela solidez, sabe? A forma é um jeito que tu interpreta, mas o fundo, ele é o mesmo, ele vai conectando um com o outro. Então, nesse Com sentido, assim, certeza. a questão da própria água que tu estava dizendo, a água, ela contorna os movimentos. Na verdade, assim, a água, ela é um elemento rico, maravilhoso, porque ela é sempre H2O. H2O. Ela Sim. muda de estado, mas ela não se polui, ela é poluída. Por exemplo, o Rio Tietê, ele é poluído pelos homens, mas ela não se polui. Ela sobe, ela nasce lá em cima e ela deságua, ela desce com toda a humildade, ela vai para o mar e ela. Só que daí uma característica que é uma chaga da água, quem tem muita água, é aquela pessoa que chora bastante. Isso não é ruim, é bom, porque sentir as emoções é bom, mas tem momentos que prejudica a gente, que a gente precisa da terra, equilibrar com estratégia, com firmeza, com solidez, porque nós vivemos no plano terreno, então a gente precisa ainda. Mas a água, e aí a água, uma das chagas é se misturar demais. Então, às vezes, eu olho para essa característica e tipo assim, se eu tenho muita água nos elementos, eu sou muito água, a mulher muito água, ela perde a identidade, aquela pessoa assim, que deixa os outros falarem num grupo, ela não coloca nada, ela não dá opinião, ela se mistura demais, ela perde a sua própria identidade. Então, através Verdade. disso, nós nos conectamos com a nossa verdadeira essência e nós colocamos a nossa assinatura no mundo, porque nós também podemos, né? Então, conhecer esses elementos da natureza, eu consegui me conectar mais com a minha essência e equilibrar as minhas águas, então, porque eu sou água e ar, então tu imagina, a água e o ar, a água se mistura e o ar, quem tem o elemento ar bastante forte ou então em desequilíbrio, é aquela pessoa que não realiza muita coisa. Ela planeja, planeja, Sim. planeja, faz projetos e ela não consegue realizar. Então eu preciso equilibrar e às vezes eu preciso do fogo para ter ação. O fogo, ele traz ação, ele traz a transformação, mas o fogo demais eu também posso me queimar. Então eu não posso ser aquela impulsividade de simplesmente falar aquilo que vem na cabeça e dizer tudo aquilo que pensa. Eu tenho que ter o equilíbrio deles, né? Então, os Verdade. elementos da natureza, eles trazem, então, essa conotação com o nosso sagrado, porque o elemento da Eu natureza só está mandar dentro um, de nós. querida, A só mandar um Kátia. beijinho pra Kátia, que é a Kátia querida aqui, que entrou para nos A honrar, a Kátia, nossa Lorena, amiga, minha a irmã de Liana, nossa caminhada. amiga, aham, ficava lá junto. A Nívia entrou aqui também, Eliene. Ah, gratidão, Kátia, você que é maravilhosa, uma deusa linda. Eu ficava ali, né, nos recepcionando com muito amor contigo, né, nos encontros holísticos aí, A nossa, Kátia é que muito querida. saudade, ó.
Amo, Sim. amo todas. Ela mora aí no Hamburgo, acho que também, não A mora? Kátia mora em Parece Canoas. essa banda. Canoas, Canoas? Canoas. Ah, tá. Aham, aham. Então, assim, ó, Então tá, querida. a água, só para a água, a questão da água, assim, ó, se eu tenho muita água ou se eu não quero, se eu tenho água em desequilíbrio, pouca água, é porque eu também preciso olhar para as minhas emoções. Agora, segurar as emoções é doença na certa também. Eu preciso deixar vir também. Então, no Sagrado Feminino, nos grupos, nós aprendemos a equilibrar nos elementos que estão em desordem ou em desequilíbrio por algum motivo ou outro, pelas demandas do patriarcado. Eu não posso chorar porque eu sou muito sensível, não sei o quê, porque falam que mulher é muito sensível diante das coisas. Muitas crenças foram construídas durante a nossa jornada, Verdade. né, Adriana? E aí Sim, tu também tem um com certeza. conhecimento grande nisso em relação a essa Sim. questão, né, das crenças, porque as crenças, elas vão se formando ao longo da nossa vida, nós vivenciamos, ou Sim. então Tem alguém nós crenças consideramos, que nascem com a gente, né? Do útero da nossa mãe, vem de outra né? história. Isso aí, ó, eu canso, como eu trabalho com hipnose, né? Eu canso de fazer regressões lá no útero e tirar lá do útero, da concepção, às vezes, existe um trauma, Que né? E lindo. existe esse tipo, essas situações aí de menos-valia, de falta de autoestima. Às vezes a mãe sofreu muito quando estava grávida, né? Então, Ai, sim. acaba a criança nascendo e aí passa um adulto todo. Tipo assim, tem pessoas que eu já tive a oportunidade, a honra de tratar com 60 anos, 70 anos, 80. A mais antiga foi 85 anos. E Imagina uma sim, vida inteira, né, de sofrimento, e quanto mais de cedo, sofrimento. E se quanto mais... empoderou. Depois disso, se empoderou que a família disse, meu Deus, Eu o que mais é acredito. possível? Eu acredito, Adriana, porque assim, ó, a gente nota, o que eu fico muito feliz, eu noto que muitas mulheres jovens já estão adentrando por esse caminho de Verdade. cura. Se nós formos para a etimologia da palavra mágoa, né? Então, olhando para a água, quando eu tenho águas retidas, eu não boto para fora. O que é a etimologia da palavra mágoa? É uma má água. Então, eu adoeço através disso, né? Através dessa água parada, eu preciso fazer circular isso, né? Então, a questão Verdade. da emotividade, de tipo assim, a mulher que tem a água em desequilíbrio é aquela mulher assim pegajosa, sabe? Aquela mulher que gruda em ti, até as amigas da gente às vezes é assim, né? Tem amigas que grudam e não desgrudam mais, sabe? Assim, não deixa fluir. Liga, liga, sua louca! Isso, Então, na verdade, a gente precisa equilibrar isso, né? Às vezes, a qualquer coisa, essas pessoas se ofendem, são muito sensíveis, a pessoa que tem o elemento água. Então, através dos elementos da natureza, nós olhamos para a nossa vida e vamos buscando uma elevação e um equilíbrio, porque a gente sabe que o equilíbrio em tudo na nossa vida é o que interessa, digamos, né? O que vai nos curar é o equilíbrio. E os elementos é um dos tópicos, né, que a gente trabalha nesse sentido. Aí, falando na sequência um pouquinho da Terra, a Terra nós já falamos, né, um pouquinho. Aí, dentro dos conteúdos, dos elementos, a gente vai trazendo quais são os signos daquele elemento, o que adoece, quais são as patologias, quais são as curas, tem a questão dos chás, tem a questão da próprias chagas, né, a questão de trazer personagens, por exemplo, no elemento ar, a gente tem Marília Gabriela, Tata Werneck, Angélica, pode ver como são expressivas, do elemento ar, são pessoas que falam assim e trazem uma piadinha no meio do contexto. Tu provavelmente deve ter o elemento ar também, bastante assim, Em algum equilíbrio. lugar. Porque tu traz essa questão, assim, dentro às vezes de um assunto, de uma temática mais séria, a pessoa que tem o elemento ar, ela consegue descontrair, trazer algo mais Sim. leve naquele momento. Então, na verdade, assim, ela é a pessoa inventiva, criativa, são grandes oradores, às vezes, quando está em desequilíbrio, são pessoas
mentirosas, às vezes são pessoas que viajam na maionese, se confundem, ficam contando histórias que não existem, sabe? Às vezes inventam coisas para as pessoas. Então, buscar esse conhecimento é cura. Daí a gente começa a olhar, opa, mas ninguém me disse que eu sou assim, mas eu sou, às vezes, eu sou assim. Qual é o desequilíbrio que tem aqui, né? E até no corpo físico, como que são as pessoas do elemento A, de cada elemento, a gente vai trazendo. Como as pessoas se vestem em cada elemento, a opção pela roupa, as cores. Então, tem todo um conteúdo bem aprofundado, né, dentro dos elementos. E a gente vai trazendo esse lúdico. E como é que vocês fazem para saber os elementos? É pelas características? O que faz isso? Existe algum mapa, alguma coisa? Só para quem está nos assistindo ficar mais claro aí, né? Até para depois saberem mais sobre isso. Nós usamos... Como é que é, Fê? A gente usa a roda dos elementos, né? Tem a roda das deusas e a gente criou a roda dos elementos. Daí eu vou marcando, eu vou passando para as pessoas que estão comigo no curso quais os elementos, quais são as características, quais são as chagas. E a pessoa, no caso a estudante, ou que está ali comigo, a inspiradora, né? Ela vai marcando qual é o elemento e uma nota. E aí essa nota, depois eu vejo o que está em desequilíbrio na roda. Tipo a roda da vida, mas é a roda dos elementos. A gente utiliza essa ferramenta. Legal. E depois, daí, Adriana, a gente vai para o plano de ação. Eu preciso equilibrar o meu elemento fogo, né? Na verdade, é o meu poder, é a liderança, a iniciativa, é o brilho, é a questão do... o fogo, ele aglutina, ele transforma, mas também ele pode, a questão de tanto entusiasmo, as mudanças, ele pode até atropelar, sabe? Os momentos não tão adequados, enfim, né? Então, a água, ela dissolve, né? A gente sabe que a água dissolve, o fogo, ele aglutina, né? Então, a gente vai olhando para isso com atenção, vai passeando por essa caminhada, assim, buscando o perfume que fica para cada pessoa, porque, como eu disse, nós somos diferentes, e a gente vai fazendo essas recomendações. Daí tem assim, ó, dicas e exercícios para cada elemento de equilibrar. Daí, durante um mês, então a pessoa vai fazer aqueles exercícios e vai postando no grupo, sabe? E daí, assim, vibram, as pessoas vibram, tá me faltando o elemento fogo. Uma das dicas daquela semana onde nós estamos trabalhando o elemento fogo é, então, vestir roupas da cor vermelha, ou então pintar os meus lábios na cor batom. Tu tá com o elemento fogo. Ou então eu tô com o elemento fogo hoje. Incorporei. E aí incorporei fogo. Eu acho que eu tava muito água hoje. No inverno... Ai, tive que apagar esse fogo todo, essa água toda. É isso aí, ó. E no inverno a gente dá dicas assim, acender um incenso, quem tem lareira, acende a lareira, medita no fogo, observa, né? Por exemplo, quem precisa do elemento terra, dica... come mais na questão do corpo, porque ele é analisado no nível do corpo, no nível emocional e no nível espiritual. O que eu preciso fazer para cada coisa, para elevar, para cada elemento. Então, por exemplo, o elemento terra, eu dou dicas de comer mais alimentos que nascem embaixo da terra. Beterraba, cenoura, batata, aipim. Então, tudo isso assim tem dicas e tem exercícios para que vá se conhecendo e fazendo esse equilíbrio. É bem legal. Bacana. Bem bacana. Não, muito legal. Nossa, parabéns. É realmente um curso que traz uma mudança, né, significativa, né? Sim. Sei que nem eu sempre digo, né? Não fazer um curso por fazer um curso, né? Fazer um curso para realmente incorporar uma transformação, né? Acho que essa que é a sacada, né? A pegada que a gente deve ter quando a gente vai buscar algo, né? Tu vê que tem bastante homens nos assistindo aqui e que realmente também está interessado, né? Em descobrir, saber um pouco mais sobre o sagrado, né? E tu vê que tanto isso, tanto é para a mulher quanto para o homem, né? Mesmo que o teu projeto seja direcionado a mulheres, mas existe também esses elementos nos homens, a mesma coisa acontece nos homens, não é verdade? Então esse desequilíbrio também acontece, não é verdade? Sim, e eu sugiro, nesse momento, o nosso Inspiração Feminina é voltado ao público feminino, mas eu sugiro pesquisarem, porque tem grupos de sagrado masculino também, em Porto Alegre eu sei que tem, aqui no Novo Hamburgo não tem, mas são daí estudados também, através de conteúdos lúdicos, essas reuniões com homens também, para que...
também é uma sabedoria ancestral e, na verdade, o que acontece? Melhora os nossos relacionamentos. O próprio masculino e o feminino dentro de nós equilibrado, nós melhoramos o nosso relacionamento. E o homem conhecendo também esse poder ou essas forças que estão dentro de nós, ele também vai ser mais compassivo, vai compreender mais a mulher nos seus ciclos. Então, todas as relações, elas melhoram, né, através desse conteúdo, né, desse conhecimento. Com certeza. Né? Porque começa a ter um pouquinho mais de compaixão, né? Só para ver a hora, tá? Isso, nós temos 10 minutos aí para nós concluirmos. Ver o que tu como deseja passou falar. rápido. Nossa, maravilhoso. Tanto conhecimento, a gente fica, né? Eu amo. Nossa, que nem eu digo, né? As pessoas, eu fico muito feliz, né? Mas depois eu consigo, as pessoas me mandam WhatsApp, ou às vezes me mandam até pelo Instagram mesmo ali, agradecendo, né, que aquilo fez muito sentido. Eu sempre digo, se uma pessoa que está aqui fez uma transformação, ou ela realmente, né, muita coisa também, eu também recebo muito, né, eu acho que a maior troca é essa, né, e nós estamos aqui, né, compartilhando esse conhecimento. Essa live vai ficar gravada, então depois eu vou estar compartilhando aí em grupos. Eu tenho muitos grupos, né, de WhatsApp, de Facebook. Eu acho que é importante a gente depois, né, de divulgar isso. Às vezes na hora as pessoas, né, não estão tão disponíveis porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Isso. Mas depois as pessoas olham e realmente, né, quando é um tema gostoso, passado de uma forma, né, você é muito didática, gostei muito da tua forma de passar as coisas, assim, muito querida, assim, obrigada. Muito legal, parabéns. Obrigada, assim. Adriana, obrigada. Então, assim, ó, os 4 elementos equilibrados, só para a gente buscar, assim, um fechamento disso, é a mulher ou é a pessoa que sabe o seu poder, né, o equilibrado, sabe o seu poder, sabe a sua responsabilidade. Nós saímos do vitimismo, porque, na verdade, nós somos responsáveis, co-criadores, né, junto na nossa vida, né, do universo, e nós sabemos que nós somos soberanas da nossa existência, nós somos inteiras, nós não precisamos depender de outra pessoa. A história da metade da laranja também é uma ferida do feminino. Então, nós somos inteiros, por isso que a gente fica muitas vezes dependente de outra pessoa. E isso é cura, a gente buscar ter essa capacidade mutável de deixar fluir, é porque nós somos cíclicas, então, nesse sentido, né? Sim. E aqui eu queria deixar, então, assim, ó, um pouquinho dos conteúdos, né, que a gente trabalha bem breve, são 9 encontros, e eles remetem a esse renascimento, por isso que eles são 9, né? Então, a gente trabalha no primeiro encontro os 12 pontos de partida, depois nós trabalhamos as deusas gregas, que tu também trabalha com as deusas, que são umas queridas, arquétipos lindos pra gente, né, nesse sentido do lúdico, e trazer para as características e chagas, os elementos da natureza, as fases da lua e os nossos ciclos, que foi um breve histórico que eu passei aqui para vocês através disso aqui, né? Assim, então a gente busca esses conteúdos, primeiro saber através do conhecimento e depois na vivência, porque a gente passa para a prática também. E a gente sempre dança, assim, no final a gente faz uma dança integrando todos esses conteúdos. Depois a gente também trabalha nos nossos chakras, que são os centros de forças, todos eles em equilíbrio, porque os chakras são as rodas, né? São os vórtices de energia que nós temos no nosso corpo, né? No nosso corpo carnal, no nosso corpo sutil. Então, eles se expandem, né? E eles em equilíbrio eu também consigo absorver, então, a energia que vem do Criador. Então, é muito lindo esse conteúdo dos chakras também. Eu tenho um outro exercício que é honrar o meu útero, né? Que eu falei, que é referente a essa questão da própria criação, auto-amor e as estações do ano, também é muito lindo. Aí tem a comunicação não violenta, tem o Yin e o Yang, e no final nós fazemos um fechamento com o livro da vida. O livro da vida é assim, ó, tudo bem, como eu cheguei, aí eu começo o livro da vida, eu faço a capa inicial e a primeira
o primeiro capítulo e depois a mulher faz os próximos capítulos. Então ela coloca como se fosse uma intenção, trazendo a energia do futuro para o momento presente. É tão bonito, e daí a gente coloca as fotos que a gente teve durante o conteúdo, durante os encontros, nesse livro da vida, né? Então isso é o fechamento do módulo 1. Depois, para aquelas que têm interesse, vai para o módulo 2, que daí sai um pouco assim das ferramentas do concreto, daí passa para mais vivências, né? Vivências no sentido assim de honrar a tua ancestralidade, honrar pai e mãe, honrar toda a árvore genealógica, honrar o teu espelho. Daí a gente faz atividades de botar o espelho e olhar as rugas e agradecer, sabe? Tudo isso são conteúdos depois do módulo 2. É muito lindo. E assim, a princípio é isso, porque a gente acha que já está com o tempo esgotado, né? Eu teria bastante conteúdo. Deixa eu também. ver aqui. Se eu ainda Com certeza. Tem. Tu tem, tem 6 minutos ainda, Tá, tu então, tem ainda uns 4 minutos. falar, eu preciso só de 2 para finalizar. Tá. Posso falar um pouquinho, então, do programa Inspiração Online? Então, a gente está com turmas... Claro! A gente está com inscrições abertas para esse curso online. O online nós vamos fazer na plataforma do Zoom. E a gente também vai ter essa nutrição, são turmas fechadas, não é assim um encontro, vem uma, depois vem 2, depois vem 3, ou então entra gente nova, não, eu fecho uma turma e vai até o final, porque a gente acaba tendo uma conexão muito grande umas com as outras. Eu tinha um pouco de resistência desse online, sabe, Adriana? Porque, na verdade, a gente precisa do sensorial, de perceber essas questões, assim, de... a questão do perfil mais sinestésico, que a gente chama, né? Que é o perfil da conexão. Mas eu tenho tido gratas surpresas, assim, com o online também, atendendo online. Então, na verdade, de novo, mudou talvez a forma, só que o fundo do conteúdo é o mesmo. E eu preciso me adaptar, ter flexibilidade para me adaptar a esse novo momento, né, Adriana? Então, quem quiser saber mais informações, inscrições, a gente está, então, com esse projeto online. Tem bastante benefícios agora nesse início. Porque... Sim. Depois eu vou colocar na descrição dessa live, tu me manda uma divulgação que eu vou botar na descrição da live, tá? Ótimo. E já te marcando para quem quiser, tiver interesse, que está aqui. A Monique entrou, minha querida aluna de Barras também, aí o Gustavo, Rafael, querido, foi meu colega de trabalho. Então, gente, é muito lindo esse material, né? A gente bota. Tudo bom, querida? Saudades. Ela tá lá na praia. Queridos, bem-vindos. Muita gente bacana aí. Eu tenho certeza que depois vai muita gente também assistir, sabe? Tem muita gente assistindo depois e eu acho que é isso, sabe? A nossa missão tá dada, né? A gente tá aqui falando, mostrando para as pessoas, né? Porque o intuito do Superando a Si Mesma é esse, é mostrar para as pessoas que têm recursos, que não precisa sofrer, né? Por que você fica sofrendo em casa? Muitas pessoas têm recursos, inclusive financeiros, e tá sofrendo. Por que tá sofrendo? Não é verdade? Então, é importante entender que existe, né, a Ilse aí, que tá com esse projeto lindo, tem várias pessoas trabalhando com projetos lindos aí. Veja como que você se conecta, com que tipo de energia, né, você está precisando nesse momento, né, Ilse? Isso é importante a gente entender. E a partir daí, procurar ajuda, procurar realmente se colocar bem, ficar bem, né? Saudades demais, eu também, querida. Então, Ilse, querida, dê as tuas considerações finais, eu sempre gosto, né, da gente, né, se você puder deixar aí uma consideração final, qual seria? Eu diria assim, busque o teu sentir, aquiete a mente, verifique o que você está precisando, né, em determinado momento e acolha. Eu tô nervosa, acolhe, não nega uma sensação, não nega um sentimento, porque a partir do momento que eu nego, eu não me permito trabalhar. E esse honrar é honrar a nossa vulnerabilidade. Tem um livro que eu indico também dentro do Sagrado Feminino, que é A Coragem de Ser Imperfeita. Então, nesse sentido, assim, eu me permitir esse errar,
entre aspas, porque o certo e errado, né, Adriana, ele não existe, é uma Não existe. conotação nossa pelo mundo dual que nós vivemos. O mundo dual é o preto, branco, bonito, feio, certo, errado, o gordo, magro. Na verdade, isso não é essência. Isso é uma modalidade que nós construímos para enxergar a vida. Então, dentro do sagrado, o convite é expandir a tua consciência para que tu possa enxergar mais. Na verdade, tu amplia a tua... Por exemplo, o óculos, tá? Eu até troquei meu óculos há pouco tempo, tá? Eu tiro, eu não enxergo muito. Mas eu coloco o óculos e eu começo a enxergar mais. Então, é justamente isso. É ampliar a tua visão, o teu campo de visão, para que tu tenha mais autonomia para tomada de decisão e também para acolher a vulnerabilidade, ainda mais nesse momento, né, Adriana? Então, é nesse sentido. Com certeza, a doutora Marisa aí, ó, de saiu ser muito especial, tuas orientações aí, ó, querida, né? Obrigada. Isso, viu? É tua fã, né? Então, gente, eu acho que é isso, né? E, querida, mais uma vez, gratidão, tô muito honrada de você estar aqui, né, representando o Sagrado Feminino, né? Que é uma força potente, né? E é importante as pessoas terem presença que toda vida começa de um útero. Não existe um útero, uma mulher. Tudo começa numa mulher, numa fêmea, né? Toda essa vida. Então, por que não respeitar essa vida que gera, né? Que gera, que cuida, que trata, né? Então, mas eu acho que o maior cuidado é o autocuidado, né? Esses dias eu postei uma foto, né? Que não adianta você tirar sua roupinha e ficar nu, passando, né? E dar para o outro que está ali cheio de casaco. Então, assim, ó, mulheres, homens, né? Eu acho que essa consideração fica para você. Olhe para você. Veja se não é você que está precisando de auxílio, né? Vamos aprender a dizer não. Né? Eu percebo isso muito. As pessoas estão muito conectadas com sim, né? Tem que ajudar, tem que conectar, tem que fazer, tem que acontecer. Mas será que estão cuidando de si? Né? Acho que o autocuidado é o que precisa nesse momento para a gente realmente ter a diferença na Terra. Querida, tá acabando aqui, né? Deu um aviso aqui para mim. Namastê, gratidão imensa, muito feliz, tá? Obrigada por tudo, Namastê. Obrigada a todos. Um beijo no coração. Obrigada a todos, amo vocês e nós honramos vocês. Nós honramos. Tchau.